Pessoal, teve aí um amistoso contra a Itália Retrô, né, pessoal? Do Zico, ex-craques do Flamengo que tiveram presente lá no Maracanã para esse jogo. Teve show, enfim, uma pá de coisa lá no estádio do Maracanã. E o Gilberto, ex-lateral esquerdo, você lembra do Gilberto, ex-lateral esquerdo? Lateral de seleção brasileira, jogou no Flamengo, né? Jogou também no Cruzeiro, no Grêmio, né, aquela coisa toda. Ele falou sobre o Alacian, rapaz, sobre esse momento do Alacian. E, cara, vou te falar, o Gilberto, eu me lembro até hoje, eu tava indo lá para Porto Alegre em 2019 para assistir Flamengo e Grêmio, o jogo da ida da semifinal da Libertadores, que foi 1-1 e o Flamengo arrebentou. E o Gilberto tava no mesmo voo que o meu e eu sentei do lado do Gilberto, troquei ideia com o Gilberto o voo inteiro, um cara muito bacana, muito gente boa, e ele falou sobre essa situação aí do Alacian, né, que ele tá vivendo. Ele falou o seguinte: ele é um jogador que eu tinha um carinho muito grande, então sempre conversava com ele. A maior parte que as pessoas estão fazendo lá no Flamengo, e o que eu acho que vão fazer agora, todo mundo já fez. O grande lance é ele saber ouvir, interpretar o que está recebendo e aplicar isso no dia a dia. Não adianta ele contratar um mentor, um padre, pai de santo, o que seja, se ele não entender o que está sendo passado para ele, falou o Gilberto. É um jogador que tem muito talento. Isso sempre foi falado para ele e essa questão comportamental também foi dada. Ele é um bom menino. Acho que agora ele viu que realmente a coisa ficou diferente e ele está tentando transformar isso. E falou também que é normal nessa idade ele se sentir o super-homem, aquela coisa toda, e realmente, né, tá passando um pouco aí da linha o Alacian. Então espero que realmente ele, com esse mentor, esse mental coach aí, com o Felipe Luiz, com o Boto, com o esporro que ele tomou lá no Ninho do Urubu, porque ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Agora, tem que se disciplinar, porque senão realmente vai ficar bem difícil. O goleiro Júlio César também esteve presente lá no jogo contra a seleção italiana e hoje o goleiro do Flamengo falou sobre o Rossi, atual goleiro do Mengão. É um goleiro que vem mantendo uma regularidade muito grande. É importante porque jogar no Flamengo tem uma pressão enorme. E ele está fazendo um trabalho excepcional substituindo um ídolo como o Diego Alves, falou o ex-goleiro do Flamengo, o Júlio César. Pessoal, cada dia que passa, a crise interna na arbitragem do futebol brasileiro, ela só aumenta. Pois é, minha galera, a crise aumenta a pressão em Rodrigo Sintra, que é o chefe da arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol. Sintra, que assumiu o cargo em fevereiro, ainda na gestão do Edinaldo Rodrigues, se encontra na famosa Berlinda. Pois é, pessoal, em vias de cair. Ele comanda um comitê de arbitragem que possui outros 6 membros. O fato desse comitê ter sido formado na gestão anterior pesa contra o grupo, sobretudo após os erros sequentes, recentes e consequentes, e não terminam e não acabam. A comissão de arbitragem tem defendido alguns árbitros, mesmo após falhas claras, como a gente viu no último final de semana, sobretudo no jogo do São Paulo. Como o Sami Chaldi está na Ásia acompanhando lá a seleção brasileira, não haverá mudanças no momento. Internamente, há quem defende esperar o fim da temporada e tomar uma decisão de cabeça fria, mas ele deve ser afastado aí desse cargo de chefe da arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol. Tá uma dúvida tremenda dentro da CBF, né? Segundo eu pude ver, e também tem informação da ESPN, em relação a quem vai apitar o Flamengo e Palmeiras, porque no primeiro turno, quem apitou o Flamengo e Palmeiras foi o Ramon Abate-Abel. Vários anos se seguem e geralmente quem apita é o Ramon Abate-Abel porque ele é o preferido da comissão de arbitragem. Hoje, eu diria para você que os 2 nomes mais cotados para assumir essa bomba de apitar Flamengo e Palmeiras é o de Wilton Pereira Sampaio, é um árbitro de Goiás, e também o de Anderson Daron, que é do Rio Grande do Sul.
Pessoal, pô, Pedrão, Rafael Claus não vai apitar por um simples fato que ele é da Federação Paulista de Futebol. Como é que você vai botar um árbitro paulista no jogo entre um carioca e um paulista? Aí você vai arrumar um problema danado. Então, a tendência hoje é que o Wilton Pereira Sampaio ou o Anderson Daronco apitem o jogo. Os dois picotam o jogo o tempo inteiro, mas eu acho menos mal o Wilton, tá? Pelo que tem disponível. Aí, tá? Não é nenhum elogio a ele, enfim, estão avaliando aí quem vai ser o cara. Tem o Klein também, o Rodrigo Rafael Klein, que é do Rio Grande do Sul também, tá em ascensão segundo a CBF, não é segundo eu, porque para mim também é terrível, apita um monte de falta, picota o jogo todo, um negócio assim realmente terrível que a gente vê. Pessoal, o técnico Felipe Luiz deu o sinal verde e está planejando realizar uma mudança tática no Flamengo com o retorno de Eric Pulgar. Pois é, pessoal, o volante chileno, considerado um jogador nível Barcelona pelo Felipe Luiz, era uma das peças-chaves, né, da equipe do Flamengo antes dele ter essa lesão no pé que afastou ele mais de 100 dias aí dos treinamentos com os companheiros, já está treinando normal com os seus colegas. No entanto, sua volta aumenta a concorrência, já que Saúl se firmou como titular absoluto, meio que ali na função do Eric Pulgar, o Saúl e o Jorginho, na realidade. Uma alternativa analisada pela comissão técnica, segundo o GE, é manter Pulgar, tá? E deslocar o Saúl um pouco mais para o lado direito do meio de campo, função semelhante à que Gerson exercia. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que o Felipe Luiz já teve a oportunidade, já usou o Saúl ali pelo lado direito e viu que não funcionou muito. O cara tá dando super certo na posição, para que vai fazer isso? Mas, beleza. Essa, aliás, era a ideia inicial, né, do Felipe Luiz quando o espanhol foi contratado, ser o substituto realmente do Gerson ali em relação à posição e atuar do lado direito. Mas depois ele encaixou, vai mexer no esquema. Para adotar esse novo formato, um dos pontos precisaria deixar o time, setor que hoje gera mais dúvidas no elenco, com Carrascal, Plata e Luiz Araújo disputando a posição. Você tem um Carrascal em franca ascensão atuando pelo lado direito, você tem um Plata que o Felipe Luiz gosta muito, você tem um Luiz Araújo que está retomando bom futebol, pelo menos nas últimas partidas, fez gol recentemente aí contra o Corinthians, então vai acirrar, né, a competição dentro do elenco do Flamengo. O bom é que são muitos jogos, vai ter jogo em data FIFA aí, tem que ver se o Pulgar vai ser convocado para a seleção chilena também, a depender aí do desempenho que ele vai ter, mas ele já não vinha, né, sendo convocado pela seleção chilena, não sei nem se está jogando amistoso aí, não vai para a Copa, mas deve estar jogando, deve estar aproveitando aí para fazer uma ferpela. Pessoal, jovens perdem espaço com Felipe Luiz e Flamengo chega a 2 meses sem jogador da base como titular. Pois é, minha galera. O último prata da casa a começar uma partida foi Everton Araújo, que chegou ao clube já no sub-20. Jogadores da base viveram polêmicas recentes, né? O Wallace, o Matheus Gonçalves, né? Ter postado em rede social, foi negociado pelo Flamengo. Então, realmente, por exemplo, o último a jogar de forma sequencial como titular realmente foi o Wesley, né? Que foi vendido para Roma. Everton Araújo também nunca mais jogou, o Wallace muito menos, mas Matheus Gonçalves foi vendido. Matheus Cunha, João Vitor e Cleide jogaram 6 jogos, Lohan foi emprestado, Guilherme foi emprestado, o Cholo, Daniel Salles quase não joga, o Pablo Lúcio, Joshua, João Alves e Vitor Hugo jogaram apenas uma partida, né? Uma escolha do Felipe Luiz. Eu acho que ele peca, sobretudo na questão da zaga, quando ele não utiliza muito o João Vitor, não utiliza o Iago, que poderiam estar à disposição ali do Flamengo, por exemplo, nesse jogo contra o Bahia. E eu falava, olha, uma hora vai precisar, precisou, porque o Léo Pereira estava suspenso, o Danilo foi expulso, e ninguém tinha entrosamento com o Léo Pereira, porque não joga, muito menos com o Léo Ortiz. Aí botou o Cleiton lá, sem entrosamento, sem ritmo de jogo, sem nada, foi um desastre. Acabou que o gol do Bahia foi em cima do garoto, mas agora não adianta também apontar o dedo, porque o treinador
Ah, não, vou apostar nesses dois aí e o Danilo de vez em quando ele estiver disponível. Deu problema, né? Deu problema. Governo do Rio de Janeiro inicia análise para possível venda de naming rights do Maracanã por dupla Flamengo e Fluminense, pessoal. Olha aí, Casa Civil estuda a legislação em tombamento sobre o nome do estádio que tem concessão a Flamengo e Fluminense até 2044. O Flamengo como o frente ali da concessão, o Fluminense está ali do lado do Flamengo, mas o frente realmente da concessão até 2044 é o Flamengo, concessão de 20 anos cedida a partir do ano passado, e a gestão de Luiz Eduardo Batista quer vender o nome do Maracanã, quer alterar o nome do Maracanã. Eu confesso para vocês que é uma missão difícil de fazer, porque, por exemplo, o estádio do Corinthians não tinha nome, aí virou Neoquímica Arena. O Morumbi, a Bis, ela teve uma grande sacada, botou o Bis ali, então a Morumbi só mudou um S, né? Só botou um S ali no final, então o pessoal acaba falando a Neoquímica, o pessoal fala Neoquímica. Você tem aí também Allianz Parque, desde sempre fala. O Maracanã, ele é muito entranhado. O Gordão até me deu a ideia, pô, Pedrão, Leitinã. De repente bota o Leitinã aí, que aí fica Maracanã. Você só bota ali um N no final, que é Nã, né? Leitinã, aquele leite em pó, Leitinã, que é caro pra caramba, inclusive, no mercado, né? Baixa o Leitinã aí. De repente funcionaria, mas tem que ver também. Agora, botar outro nome, será que as pessoas vão falar esse outro nome? Porque o Maracanã já tá ali na língua do povo, diferente da Arena Corinthians, diferente do Palmeiras. Aí tá até aqui o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, em reportagem de abril no GE, respondeu que era possível adquirir o direito de exploração do nome Maracanã, mas alertava para o procedimento. Eles falam, o IPAM esclarece ainda que qualquer alteração na identificação do estádio em sua fachada deve ser previamente solicitada e aprovada pelo Instituto, conforme a lei, que estabelece que bens tombados não podem ser alterados sem autorização prévia da autarquia. Além disso, o Instituto informou que mesmo que ocorra a venda, o nome oficial continuará sendo Estádio Jornalista Mário Filho. Flamengo e Fluminense estimam aí a venda do name right do Maracanã por mais ou menos 40 milhões, tá? Tem uma projeção de 70 milhões anuais, seria um valor anual que seriam pago, que ajudaria, né, com grande parte da despesa do Maracanã, né, ajudaria ainda mais os clubes a arrecadar com bilheteria. Enfim, o governo do estado começou essa análise aí para essa possível venda do nome. Cara, eu acho que ajudando o Flamengo e o Fluminense tem mais é que vender o nome mesmo. Porque isso, Pedrão, é um nome histórico, não pode fazer isso. Mas quem vai ajudar o Flamengo lá a pagar o negócio? O governo do estado vai ajudar? Não vai ajudar. Para o governo do estado é um alívio. Isso aí está sendo administrado pelo Flamengo porque na mão do governo é déficit, é prejuízo, né? O Maracanã, o Flamengo deu uma boa ajeitada lá. Então, meu amigo, acho que tem que liberar o Flamengo. Agora, não sei se vai cair tanto assim na boca do povo. Enfim, tá aí a sugestão para a NAN, que quem sabe a NAN pode entrar aí para o Leitinã para patrocinar essa parada aí.